Estudos mostram que famílias chefiadas por pessoas negras são mais atingidas pela fome. A fome é um problema que atinge 1/5 das famílias chefiadas por pessoas autodeclaradas pardas e pretas no Brasil, 20,6%. Esse percentual é 2 vezes maior quando comparado ao das famílias comandadas pelas pessoas brancas. Os dados divulgados nesta segunda-feira são referentes ao período entre novembro de 2021 e abril de 2022. Eles fazem parte do segundo Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, o 2-VIGSAN. No total, 33,1 milhões de pessoas foram impactadas pela fome no país. Aqueles que se enquadram em determinados recortes de raça e gênero estão mais vulneráveis. Os lares chefiados por mulheres negras representam 22% dos que sofrem com o problema, quase o dobro em relação aos liderados por mulheres brancas, 13,5%. O VIGSAN é realizado pela rede Pensan. Ele leva em conta dados registrados pelo Instituto Vox Populi, com apoio da Ação da Cidadania, da Action Aid, da Ford Foundation, da Fundação Frederick Ebert Brasil, do Ibirapitanga, a Oxfam Brasil e Sesc São Paulo. Em dados gerais divulgados anteriormente, o estudo mostrou que 4 entre 10 famílias tinham acesso pleno a alimentos, ou seja, em condição de segurança alimentar. Por outro lado, 125,2 milhões estavam na condição de insegurança alimentar, leve, moderada ou grave. Os níveis foram medidos pela Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, a EBA, também usada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. As informações são da Agência Brasil. Então, o estudo saiu hoje, é preocupante, sim, porque tem uma condição ligada à condição social, né? Sim. E é preciso observar essa questão dessa dificuldade alimentar. Isso e não é só a questão da condição social, né? É o tal do racismo estrutural que ainda existe, não é? As pessoas que são mais alienadas, elas não se atentam que para o negro conseguir um emprego é mais difícil, ele tem que provar 2 vezes mais. Um negro, para poder terminar o seu estudo hoje, também é mais difícil, e isso acaba refletindo lá na frente quando as famílias negras se formam e acaba ocasionando a insegurança alimentar. É um absurdo que em pleno 2023 a gente ainda veja notícias como essa, Márcio. Esses dados foram colocados no segundo, foi feito na pandemia, levantados, estão trazendo agora a público os dados. Me chama a atenção que a maior parte da população brasileira é preta e parda. Sim. Tá? E dessa forma, como um país que tem essa grande maioria pode ser distribuído de uma forma tão equivocada, né? De tão injusta, né? Então, poucos têm muito e muitos têm pouco, né? Então fica essa preocupação. Está aí, foi divulgado hoje os dados do estudo, vale a pena você conferir e realmente atentar e que as autoridades observem, né? E que ações de Estado, de médio e longo prazo, sejam exercidas. E que a sociedade se conscientize também, né? Que ainda existe essa questão do racismo estrutural e que a gente tem que mudar o nosso pensamento, a gente tem que aprender a dividir mais, a gente tem que se colocar no lugar do outro, ter a empatia, né? Que todo mundo fala em empatia, mas numa situação dessa você vê que a gente ainda não está num nível correto de empatia com todo brasileiro, né? E você vê que o número de famílias de mulheres negras que estão à frente da família, que é o dobro Sim. das mulheres brancas, né? Que estão com essa dificuldade, com essa insuficiência alimentar. Realmente é preocupante. Por isso eu falo, a participação do governo em todas as esferas, na área da educação, em todos os momentos, é imprescindível. É imprescindível. E quando eu falo governo, gente, eu não estou falando quem foi eleito, não. O governo é quem te representa, é você. A culpa do governo é sua culpa, porque Sim. você que escolhe. Se está agindo errado, a culpa é sua. Você que escolheu errado. Então, governo nada mais é do que você otorgando alguém a falar em seu nome. As pessoas acham que o governo é só o presidente. Não é não, gente. O governo é o vereador que você votou, é o prefeito que você votou, é o deputado que você votou, é o senador. Tem muita gente que vota e um ano depois não lembra em quem votou, por exemplo, para deputado. E se você também não votou, o governo é esse que você escolheu. É esse aí que você escolheu. E é com eles que a gente tem que brigar para fazer valer os nossos direitos, para que todo mundo tenha uma condição digna de viver. É isso que eu falo, por isso que eu digo, o quarto poder, o que você faz? Se você não fizer nada, nada será feito. Isso aí, nada acontece.